Se você não trabalha, não joga no São Paulo, você provavelmente trabalhou hoje, né? Eu também trabalhei. Hoje, segunda-feira, geralmente, né? Dia de trabalho. Mas o São Paulo tá de folga. O São Paulo folgou domingo e segunda-feira, se representa só na terça-feira. Eu queria muito saber a sua opinião sobre isso, porque eu conversei com alguns amigos, eles falaram, Barolo, mas tem que ter folga, os caras estão cansados, jogaram muito, né? São muitos jogos esse ano. Não é bem assim, eu vou até dar uns números para vocês. Mas tem um cansaço mental, tem... eu entendo tudo isso. Eu acho que as folgas são importantes, né? Tem que descansar mesmo, mas eu fico pensando, a gente, né, que é um trabalhador comum, assim, você como eu, que a gente trabalha, né? Eu trabalhei 30 anos em televisão e eu era muito cobrado por resultados. Eu tinha que dar resultado, principalmente de audiência, né? Que é o que move a televisão. E eu fico imaginando se eu tivesse um determinado ano, que eu não tivesse conseguido resultado nenhum, não conseguisse ter dado audiência nos programas que eu fiz, se a minha chefia me dá tanta folga assim, folga, tá cansado. O Barolo tá cansado, ele tá muito pressionado, tá muito cansado mentalmente, vamos dar umas folgas pra ele. Eu entendo, juro, eu não entendo. Eu já queria que você fosse pensando sobre esse assunto aí para você discutir comigo aqui, deixar a sua opinião no comentário, porque eu fico realmente... Eu tenho uma maneira de pensar, mas é claro, se tiver argumento que me faça pensar diferente, que acho que são tantas folgas, são merecidas assim, né? São importantes. Aí eu fico pensando, será que também aí você não dá folga para os caras já ficam melindrados? Eu sinceramente não sei. Meus amigos, somos patrocinados pela KTO, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, somos patrocinados pela KTO. Amanhã já tem Champions League, hein? Rodada de Champions League. Você que gosta de futebol bem jogado, assista a Champions League. No primeiro comentário fixado, você clica, você já faz o seu cadastro. Aí você já está usando o cupom Barolo, você já tem 20% de bônus no primeiro depósito. Lembrando, né, gente? É para maiores de 18 anos, você é adulto, você tem responsabilidade, então não tem problema nenhum você se divertir com apostas esportivas. E na KTO é o lugar certo, porque, como eles dizem lá, é onde a diversão acontece. Não é nenhum investimento, não é dinheiro fácil, você não vai ficar rico e muito menos ficar pobre. Então, sempre com responsabilidade e se divirta com apostas esportivas. Amanhã eu tô vendo o que eu vou postar no Real. Eu vou no mais fácil, eu vou no favorito. Geralmente quebra cara, mas os favoritos, a minha chance de quebrar cara é menor. Meus queridos amigos, folgamos no final de semana, né, como os guerreirinhos, mas... O basquete do São Paulo jogou contra o Corinthians na segunda rodada do NBB, jogou fora de casa, venceu um jogo equilibrado, o São Paulo venceu por 82-80, e o próximo jogo agora em casa, amanhã, dia 22, lá no Joga em Casa, entrada de grátis no portão 13, tá? Mas se você não puder ir, a partida vai ser transmitida pela ESPN e pelo Basket Pass. Então... o basquete, a gente começando no NBB, a gente sempre gosta de dar as informações do NBB, né? E o Sub-17, que a gente falou que disputou lá a semifinal com o Corinthians, né? Vai pegar o Santos na final. O São Paulo passou pelo Corinthians. O jogo foi domingo de manhã, né? Acho que foi domingo de manhã. Domingo de manhã. E o São Paulo fez 1-0, de 2-0, aí o Corinthians empatou, o Corinthians tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, o Corinthians empatou, estava se classificando, o São Paulo conseguiu fazer um gol no finalzinho do jogo, 3-2, aí foi para os pênaltis, o goleiro do São Paulo pegou 2 pênaltis, o São Paulo se classificou, e eu vi só o primeiro gol eu vi só, foi logo no comecinho. E agora vai pegar o Santos na final. E o Sub-20, depois de ser eliminado vergonhosamente no Campeonato Brasileiro Sub-20, venceu todo o poderoso Desportivo Brasil por 6-0 ontem de manhã e tá na final, tá na semifinal do Campeonato Paulista. E agora vai enfrentar o Bragantino. Ainda não tem data definida, assim como o jogo do Sub-17 contra o Santos também não tem não tem data definida ainda. A federação deve definir a data aí. Eu vou passando as informações para vocês. A rodada, seguimos e teve rodada, ela teve Copa do Brasil, mais uma vez a gente assistiu nossos rivais disputando jogos de Copa do Brasil, decisões. E teve rodada também, a rodada se encerrou ontem, teve jogo do Palmeiras e tal. E aí o São Paulo segue em quinto lugar com 51 pontos, como o Flamengo tinha perdido do Fluminense, com 50 pontos o São Paulo. O Flamengo tem 51 e o Flamengo tem um ponto a mais e um jogo a menos. Então o nosso grande rival vai ser o Flamengo. O Flamengo perdeu do Fluminense por 2-0. E eu sempre gosto de passar para vocês aqui as chances de título, né? Chances de Libertadores e chances de rebaixamento. O Palmeiras subiu com a vitória.
a chance de título para 49%, o Botafogo tem 42%, o Fortaleza 6% de chance de ser campeão e o São Paulo 0,22%. Aumentou, porque era de 0,12, agora 0,22. Chances de Libertadores. São Paulo tem 79,6% de chance de Libertadores. E a gente fala também, graças a Deus, a gente não está preocupado com isso, porque os últimos anos a gente ficou preocupado com o rebaixamento. Mas, só por curiosidade, o Atlético Goianiense tem 99% de chance de cair, o Cuiabá 83%, o Corinthians 44%, e o Vitória 40%. Graças a Deus a gente não tá nessa, mais uma vez, lutando para não cair. Eu vou passar uns números para vocês aqui, porque a campanha no Campeonato Brasileiro é melhor desde 2020. E foi o ano que o São Paulo jogou menos jogos também. Antes, a gente estava falando sobre apequenamento do clube. A gente conversou essa semana passada sobre isso, né? E aí o pessoal estava comentando, eu vi umas reportagens sobre o Rato, que o Rato é o líder de assistências do São Paulo no ano de 2024. Aí você pensa, eu penso, né? Não sei se você pensa como eu penso assim, tem 40 assistências, 30 assistências, 20 assistências? Não, ele tem 8 assistências, e é bom na bola parada, né? Dos 11 gols de bola parada que o São Paulo fez, a cobrança da bola parada foi do Rato. Então lembrando que ele não faz gol há mais de um ano, né? O último gol do Rato foi na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. E aí eu fico pensando, né? Não é. Tá, ele não faz gol, mas dá assistência. Mas também não é tanta assistência assim. Se bem que, vamos ser justos, o Rato ficou lesionado. Ele passou boa parte do tempo desse ano lesionado. E não jogou, ficou sem jogar. Talvez se ele tivesse jogado ele poderia ter feito gols e o número de assistências dele ter sido maior. Eu acho o seguinte, é um jogador, pra mim, pra compor elenco. Não pode ser esperança de resolução de problemas o Rato, desculpa. Na minha concepção, ele pode ajudar, que nem ele ajuda nas bolas paradas, né? Entra ali no segundo tempo, é uma opção ali, só. Pra mim não é protagonista do São Paulo, né, gente? Desculpa. O Rato, pra mim, não tem qualidade pra ser protagonista do São Paulo. E quem tá fazendo mais gols é o Lucas, do que nas temporadas anteriores. Ele fez 12 gols nessa temporada, né? E ainda tem 8 jogos pra disputar. Pode bater uma marca que ele não alcança desde 2019, quando ele tava no Tottenham. Lá, na temporada 2018-2019, ele marcou 15 gols. E depois, 2020-2021, fez 9 gols só. E aí ele também pode superar o desempenho dele no começo da carreira no São Paulo, lembra? Em 2012, que foi a última temporada, ele foi campeão da Sul-Americana, depois foi para a Europa, ele marcou 16 gols. Então o Lucas tá... Eu acho... A gente já falou sobre o Lucas aqui, né, gente? No momento mais importante do ano passado, o Lucas ajudou muito. Principalmente naquele jogo contra o Corinthians, né, que a gente tá comentando. Mas hoje, nesse ano, no momento mais decisivo, o Lucas pra mim falhou, pipocou e comprometeu. Pelo menos, eu já falei pra vocês aqui, né? Pra mim, ser artilheiro é número pessoal do cara. Eu queria que o São Paulo tivesse... Eu queria que o Lucas não tivesse nenhum gol e o São Paulo tivesse disputando finais de Libertadores e Copa do Brasil. E aí, o Alisson teve o contrato renovado, né? O Alisson teve o contrato renovado no ano passado. Aumentou o vínculo até 2026, até o final de 2026. E agora saiu no bid já o novo contrato dele até 2027. Existe a expectativa do Alisson voltar ainda em 2024. Aí eu queria fazer 2 perguntas para vocês, que aliás, como tá na capa do vídeo, que agora os vídeos têm capa, que eu tô muito moderno, não é um risco desnecessário? As 2 situações eu tô falando. Por que vai renovar com o cara mais um ano, se já tava renovado até 2026, gente? Até 2026 já estava renovado. Então ainda tem 2024, 2025 inteiro e 2026. E agora estendeu o contrato até 2027. Aí você tem um jogador que já não... Tá, beleza, é importante, ele cresceu muito, o Alisson, né? Virou fundamental, peça fundamental. Mas aí você tem um jogador que tem um contrato que vai acabar em 2026, que está voltando de uma lesão seríssima. E aí você acha que tem necessidade de renovar o cara até o final de 2027? E eu não acho, em relação a colocar ele para jogar agora, acho que não tem a menor necessidade. Acho que o custo-benefício do Alisson voltar agora é muito... não vale a pena. Porque aí sim machuca de novo. A gente sabe como funcionam as coisas lá. A gente já teve exemplos de jogador que fez cirurgia, o escambau voltou e se machucou de novo, teve que operar de novo, a gente sabe.
Ah, mas é importante, pode ir numa Libertadores. Tá, mas eu acho que o custo-benefício não é um jogador importante, mas não é um cara decisivo, o cara que vai fazer o gol num jogo importante. Ele vai participar ali como ele sempre fez. Mas eu acho desnecessário o risco. Tanto para renovar o contrato por mais um ano do jogador que não é criança e está voltando de uma lesão séria, como de colocar o Alisson para jogar. Bom, eu vou passando para vocês as informações. Vamos ver se ele vai ter condições de jogo. O São Paulo ainda tem 8 jogos, né? Ele saiu do departamento médico para fazer trabalho de transição e daqui a pouco ele está treinando com os companheiros. Não tem data ainda para ele treinar. E falando em jogos, o São Paulo vai fazer... fez 60 jogos até agora, vai fazer 68 e menos, né, do que fez nos últimos anos, porque principalmente por causa das eliminações, né, bem precoces na Libertadores e na Copa do Brasil. São Paulo agora tem 29 vitórias, 17 empates e 14 derrotas, um aproveitamento de 57%. 30 rodadas do Brasileirão, uma da Supercopa, né? 10 da Libertadores, 6 rodadas de Copa do Brasil e 13 do Paulistão. São Paulo foi nas quartas de final, em todos os torneios eliminatórios, só chegou nas quartas de final, tanto no Paulista, Libertadores e Copa do Brasil. No ano passado foram 71 jogos. Em 2022, no ano que o São Paulo foi vice-campeão da Sul-Americana, 77 jogos. Em 2020 e 2021 teve a pandemia, né? E aí o calendário foi todo zoado. Em 2020, São Paulo jogou 54 vezes só. E aí 11 jogos do Brasileiro foram pro ano seguinte. Então, em 2021 foram 81 jogos e o título de Campeonato Paulista. O título do Campeonato Paulista. E falando em 2020, né? Que foi que o São Paulo teve uma campanha boa no Brasileiro, não garante uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro desde 2020. O São Paulo ficou em quarto lugar, mas perdeu aquele título mais, tirando do Botafogo do ano passado, o título mais ganho da história do São Paulo, que o São Paulo perdeu. Em 2021, o São Paulo quase foi rebaixado, lembra, né? Lutou até a penúltima rodada para fugir da zona de rebaixamento, para fugir do rebaixamento. Fez 48 pontos só e terminou na 13ª posição. Aí, em 2022, nono lugar com 54 pontos e no ano passado só 11º lugar com 53 pontos. Então, a gente não tem garantida a vaga na Libertadores ainda, né, direta, tem que chegar no G4 e não consegue através do Campeonato Brasileiro. Olha só, e só conseguiu esse ano por causa do título da Copa do Brasil, né? Porque no ano retrasado jogou a Sul-Americana. Meu Deus do céu, eu fico pensando quando que eu iria imaginar que a gente ia passar por isso. Bom, sobre o time não tem notícia, porque você sabe que os guerreirinhos estão de folga, volta a trabalhar só amanhã. E aí o seguinte, só para você saber, Arboleda e Alan Franco voltam contra o Criciúma no sábado e o Wellington é desfalque, tá suspenso. E aí deve jogar o Jamal, porque o Michel Araújo tá machucado e o Patrick também, né? O Michel Araújo se recupera de lesão ainda. Esse Jamal, eu queria saber também a sua opinião sobre ele. Eu gostaria de ver esse cara jogando mais. Ele jogou contra o Cruzeiro, né? Entrou no finalzinho do jogo contra o Corinthians e jogou contra o Cuiabá, aquele desastre, aquela partida horrorosa. Eu queria muito ver o Jamal como lateral esquerdo. E aí ainda teve, por exemplo, no jogo contra o Internacional, o Zubeldia colocou o Michel Araújo na lateral esquerda e não colocou o lateral que trouxeram, o lateral de ofício. Mas, independente de qualquer coisa, eu gostaria de ver o Jamal em uma noite com mais oportunidades. Veremos contra o Criciúma. Contra o Criciúma, muito provavelmente, ele vai ser titular. Só se o Zubeldia improvisar um goleiro no lugar. Aí não tem sentido ter contratado o jogador. Você daria mais chance pro Jamal? Você acha que... O Wellington não joga mais no São Paulo. O Wellington nem é mais do São Paulo. Viu? E esse jogador, esse Jamal, que vai ser o titular. Teoricamente vai ser o titular no ano que vem. Então, vamos ver como é que ele vai se sair no jogo contra o Criciúma, né? Vamos ver, porque contra o Cuiabá foi uma tragédia. Contra o Cruzeiro entrou ali, foi bem, mais ou menos, e contra o Corinthians o jogo já estava ganho, com 2 jogadores a mais, não dá nem para falar. E para encerrar, meus queridos, recadinho da Golcase para você, vários produtos estão chegando de volta no site. Então você clica no primeiro link da descrição, você usa o cupom GOLBAROLO, você tem um monte de desconto bacana. E aí tem capinha, tem os carregadores portáteis para celular, as mochilas, garrafas, copos, tem um monte de coisa legal que acabou de chegar, que os estoques estão lá, já estão recheados. Então aproveite os produtos da Golcase, sempre lembrando, produtos licenciados do São Paulo, né? Você ajuda o clube ainda quando você compra, e fora a qualidade dos produtos da Golcase.
Meus amigos, então fazemos o seguinte, hein? Vamos nos encontrar amanhã às 15 para as 8, porque amanhã tem live do The Team Legends, eu não sei com quem ainda vai ser a live amanhã. Então eu encontro vocês amanhã, 8 da noite. Vou pedir 15 para as 8. Vou pedir para vocês mais uma vez se inscrever no canal, deixar seu like, para quando a gente chegar a 539 inscritos, aquela blusa que está guardada vai de presente para você, tá? Fique com Deus, uma ótima semana, a semana abençoada, que eu sempre gosto de desejar, uma ótima semana pra você, abençoada, cheia de prosperidade, e a gente se encontra amanhã, aqui no Vai São Paulo, que é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas fique com Deus mesmo assim. Um abraço.